Neste capítulo serão apresentadas as funções chamadas de módulos de comando virtuais. Descobrirá também quais são os módulos de comando virtuais que estão integrados no módulo básico e irá conhecer as suas funções mais importantes. Daremos também uma olhada sobre as funções integradas e explicaremos o modo de funcionamento básico, assim como as novas características do Gateway. No módulo básico estão integrados alguns dos chamados módulos de comando virtuais. Estes módulos virtuais são responsáveis pelas seguintes áreas funcionais: comunicação, alarme antirroubo, manutenção e armazenamento central dos dados. No modelo antecessor, cada uma destas funções era executada por módulos de comando individuais, com exceção da memória central de dados ZDS, que foi acrescentada recentemente. Na rede ampliada do Actros 930 a 934, as funções de software dos módulos de comando eliminados foram integrados em sua totalidade no sistema eletrônico do módulo básico. Esses módulos de comando transformaram-se em módulos de comando virtuais. É responsável pela comunicação com a plataforma telemática. O sistema telemático constitui a base para a comunicação entre o veículo e uma central, por exemplo, no âmbito do gerenciamento de frotas, Fleet Board. O módulo EDW constitui o sistema eletrônico de comando do alarme antirroubo. WS é o sistema de manutenção a bordo. Armazena e calcula os dados de manutenção e indica a necessidade de manutenção do veículo. No ZDS está gravada uma cópia de segurança dos parâmetros variáveis dos módulos de comando. Há algo mais que você deve saber sobre os módulos de comando virtuais. Já ficou sabendo que as funções anteriormente efetuadas de modo individual estão agora integradas como software no módulo básico. E quando realizar um teste breve com o Star Diagnosis, os módulos de comando virtuais serão listados de modo individual, tal como no modelo antecessor. No caso de falha de um módulo de comando virtual, deve-se ter em mente que estas funções estão agora incluídas no módulo básico. Esta é uma lista das designações que representam, em parte, os módulos de comando virtuais presentes no módulo básico. Dos módulos de comando virtuais, o módulo básico tem também uma chamada função integrada. Esta função integrada é geralmente semelhante a um módulo de comando virtual. Os componentes eletrônicos dessa função, que cabia a um módulo de comando individual no modelo antecessor, foram integrados agora no sistema eletrônico do módulo básico. O módulo básico contém apenas uma função integrada, chamada de comando à distância, de modo abreviado, o FFB. Contudo, há funções integradas também em outros módulos de comando. Por exemplo, as funções da regulação do nível e do controle dinâmico do chassi, que estão integradas no módulo traseiro. A diferença mais importante entre um módulo de comando virtual e uma função integrada revela-se quando se utiliza o Star Diagnosis. Ao contrário de um módulo de comando virtual, não é possível acessar individualmente uma função integrada no teste breve do DAS. O acesso ocorre apenas através do submenu do respectivo módulo de comando, isto é, no caso do FFB, através do módulo básico GM.
Observe que, dependendo do modelo do veículo e dos equipamentos aplicados, são necessárias algumas funções desempenhadas por alguns dos módulos de comando virtuais ou funções integradas. Para atender às diferentes configurações do veículo e dos equipamentos aplicados, o módulo básico é produzido em 3 versões diferentes: Standard, Mid e High. No tocante às dimensões e à aparência física, as 3 versões do módulo são idênticas. O respectivo número de peça pode ser consultado na parte de trás do módulo. O conceito da rede ampliada do Actros baseia-se em um sistema elétrico descentralizado, cujos componentes e módulos de comando estão situados próximo à sua área de trabalho. O fato de determinados sistemas terem uma rede CAN própria contribui para uma maior segurança de funcionamento do sistema completo. No caso de uma falha localizada em um dos componentes individuais do sistema, é menos provável que outros circuitos no veículo sejam afetados. Assim, o sistema de rede ampliada pode continuar a funcionar sem que haja interrupção na comunicação entre as diferentes redes CAN. A maioria das redes CAN está conectada entre si através do módulo básico GM, onde ocorre a troca de dados entre as diferentes redes. Uma vez que as redes CAN comunicam-se com velocidades diferentes e trabalham com tensões de serviço diferentes, é necessário um componente adicional. Este componente é designado por Gateway, e ele atua como um tradutor entre as diferentes redes CAN, traduzindo e retransmitindo os telegramas de dados. Tal como explicado no capítulo Fundamentos Básicos do CAN, todos os telegramas de dados CAN recebem um identificador no campo de arbitragem. O número de bits do identificador determina o número total de telegramas de dados possíveis por CAN. Os sistemas CAN anteriores utilizavam o identificador de 11 bits. O número de telegramas de dados estava limitado a 2048 no máximo. Os dados mais recentes dos módulos de comando estão projetados para sistemas de CAN bus que trabalhem com um identificador de 29 bits. Com este aumento do número de bits, foram também levadas em consideração possíveis futuras ampliações do sistema elétrico do veículo. Graças ao identificador de 29 bits, o número total de telegramas de dados CAN aumentou para cerca de 536 milhões. O Gateway no módulo básico do Actros 930 a 934 foi projetado de tal modo que pode interpretar telegramas de dados CAN tanto com identificador de 11 bits como com identificador de 29 bits. Desta forma, podem ser utilizados os módulos de comando do modelo anterior, assim como os do modelo recente. Observe que o Gateway não pode ser substituído em separado. Tem também podemos observar um gateway que traduz algumas das características de dados sobre um módulo enviados básico. Este é o ponto central do sistema de rede ampliada. Contém módulos de comando virtuais que exercem funções que eram executadas anteriormente por módulos de comando individuais. Contém, além disso, uma função integrada. Contém também um gateway que traduz os telegramas de dados que são enviados entre as diferentes redes CAN.